Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Eu sou o professor Cido e nesta videoaula será explorado o conceito de circunferência e círculo. E a habilidade que se pretende desenvolver ao longo dessa videoaula é a seguinte: resolver situações-problema que envolvam medidas de área para o círculo e comprimento para a circunferência. E vamos então entender qual a diferença entre uma circunferência e um círculo. Observe a figura. Circunferência é apenas o contorno da região circular. Então, circunferência é apenas o contorno. E círculo é toda essa região que está pintada de verde. Então, círculo e circunferência têm esta diferença fundamental. Circunferência é apenas o contorno da região circular. E círculo é a própria região circular. Então, toda essa região verde é a região circular. E o contorno dessa região circular é a circunferência. Então, é importante você saber essa distinção. Circunferência é apenas o contorno da região circular. E círculo é a própria região circular. Muito bem. Vamos entender os elementos de uma circunferência. Então, circunferência, apenas o contorno. Esse ponto em preto que eu estou com o cursor em cima é o centro da circunferência. A distância que vai do centro até um ponto da circunferência é o raio da circunferência. E a distância que passa pelo centro, mas toca em dois pontos da circunferência, como você pode observar, é o diâmetro. Então, diâmetro é 2 vezes a medida do raio. Então, raio nós vamos chamar de R e vamos definir diâmetro como 2 que multiplica o raio, ou seja, o dobro do raio. Então, se eu dissesse a você que uma circunferência tem diâmetro de 80, seu raio seria 40, metade. Se eu dissesse a você que o diâmetro é 20, o raio é 10. Então, esses são os elementos importantes você reconhecer que serão aplicados na resolução de problemas. Então, observe bem. Quando falamos em circunferência, nós vamos falar no seu comprimento. E o comprimento de uma circunferência é calculado por esta relação. 2 que multiplica π, que multiplica o raio. Daqui a pouco nós vamos ver o que é este π. E quando falamos em círculo, nós estamos falando na sua área. E a área do círculo ela é calculada por πr elevado ao quadrado. Então, comprimento da circunferência, 2πr. Área do círculo, πr elevado ao quadrado. Π, em matemática, é um número irracional. Nós vamos estudar mais à frente este número π como sendo um número irracional. Como ele é um número irracional, em matemática, ele vai ter infinitas casas depois da vírgula. Mas para efeito de cálculo, nós vamos usar para π aproximadamente um valor de 3,14. Repito, como ele é um número com infinitas casas depois da vírgula, nós vamos usar para cálculo 3,14. Esse símbolo em matemática, esse igual com tio em cima, significa o valor aproximado. Então, até o momento, para ficar claro para você, nós estamos fazendo a diferença entre circunferência e entre círculo. Circunferência é apenas o contorno, círculo é toda a região circular. Muito bem. Vamos ver agora a aplicação desses conceitos na resolução de alguns problemas. Então, vamos observar esse exemplo. Uma pista de atletismo tem a forma de uma circunferência. E aqui você já pode ficar atento. Se é a circunferência, me interessa o comprimento. E seu diâmetro mede 80. Se o diâmetro mede 80, eu posso deduzir que o raio é 40. Um atleta treinando nessa pista deseja percorrer 10 km diariamente. A pergunta que se faz: determine o número mínimo de voltas completas que ele deve dar nessa pista a cada dia. Então, vamos iniciar a resolução desse problema. Muito bem. Então, nós temos que o diâmetro é 80 metros. Então, o raio é 40. Porque como
já foi dito, o raio é a metade do diâmetro. Muito bem. Primeiro passo, devemos calcular o comprimento da circunferência. Daí você poderia me perguntar, professor, mas como eu sei que é o comprimento? Ué, se é a circunferência, nós só podemos falar em comprimento. Nós vamos falar em área quando for o círculo. Então, o comprimento da circunferência é dado por 2π vezes o raio. Essa é a formulinha que nós vamos usar sempre quando quisermos calcular o comprimento. O comprimento vai ser 2 vezes o π vezes o raio, que é 40. Então, substituir no lugar de raio, 40. Então, comprimento vai ser 80π metros. Ou nós podemos substituir o π pelo seu valor aproximado, 3,14. E fazendo essa operação, 80 que multiplica 3,14, nós obteríamos 251,1 metro. Você pode deixar o resultado na forma de π ou desenvolver o π. Aqui nós desenvolvemos porque nós vamos fazer uma operação com esse comprimento. Então, é melhor desenvolver o π, ou seja, o que é desenvolver o π? Substituir o seu valor por 3,14. Vamos responder a pergunta agora no segundo passo. O atleta quer percorrer 10 quilômetros, ou seja, ele quer percorrer 10.000 metros. E você poderia me perguntar, professor, por que houve a transformação de quilômetros em metros? Daí eu respondo, porque a pista, observe lá em cima onde eu estou com o cursor, o diâmetro foi dado em metro, então nós temos que ter a mesma unidade de medida. Por isso, 10 km foi transformado em metro. E para calcular o número de volta, basta dividir, então, 10.000 por 251,1 metros. Ou seja, o total que ele queria percorrer, que era 10.000 metros, eu vou dividir pelo comprimento de uma volta, 251,1. Portanto, e você pode utilizar a calculadora para fazer esta operação, portanto, o número de voltas será aproximadamente 39,82. Como me interessa o número de voltas completas, então para percorrer 10 km, o atleta precisa dar aproximadamente 40 voltas. Ou seja, como está bem próximo do 40, nós apenas arredondamos. Então, 40 voltas. Muito bem. Então, vimos a aplicação aqui do conceito de comprimento de uma circunferência. Deixando claro, comprimento de uma circunferência é sempre calculado por 2, que multiplica π, que multiplica r. Mas vamos ver o conceito de área. Então, observe este problema. Considerando que uma pizza tradicional possui 35 centímetros de raio e uma pizza tradicional pequena, a grande primeiro, né? E uma pizza tradicional pequena apresenta 25 centímetros de raio, determine a diferença entre a área das duas pizzas. Então, nós temos aqui duas pizzas circular. Uma com 35 centímetros de raio, então já foi dado o raio, e uma outra pizza com 25 centímetros de raio. Então, vamos primeiro calcular a área das duas pizzas. A pizza grande. O raio é de 35 centímetros. Lembrando que a área do círculo é dada por πr ao quadrado. Substituindo o raio por 35, nós vamos ter que a área é π, que multiplica 35 elevado ao quadrado. E você pode utilizar aqui a calculadora, porque 35 ao quadrado é 35 que multiplica 35. E nós vamos ter aqui 1.225 π centímetros quadrados. Lembre-se, sempre a unidade de área é a unidade elevado ao quadrado. Vamos ver então agora a área da pizza pequena. O raciocínio é o mesmo. Raio é igual a 25 centímetros. Então, a área vai ser igual a πr ao quadrado. Substituindo o r por 25, nós vamos ter que a área é π que multiplica 25 ao quadrado. 25 ao quadrado é 25 que multiplica 25. Portanto, 625 π centímetros quadrado. Mas até agora nós não respondemos o questionamento do problema. O que o problema solicitava?
a diferença entre a área das duas pizzas. Então, nós só calculamos a área da pizza grande e a área da pizza pequena. Calcular a diferença, então, da área das duas pizzas, basta a gente fazer a área da pizza grande, 225π, menos a área da pizza pequena, 625π. Fazendo esta operação, nós vamos chegar que a diferença é 600π centímetros quadrados. Muito bem. Então, nesta videoaula, você viu que nós podemos trabalhar com o comprimento da circunferência e com a área do círculo. O comprimento de uma circunferência é dada pela fórmula 2 que multiplica π, que multiplica o raio. E a área de um círculo é dado por πr elevado ao quadrado. Espero que tenha aproveitado bem a aula. Se gostou, deixe um like e se inscreva no canal para você receber as notificações sempre que eu postar uma nova aula. Bom estudo!